Olá, voltamos! Muito bem, tá aí firmes e fortes, né? Eu aqui do lado de cá, tela, mas não estou separada de vocês. Estamos aqui firmes nessa madrugada, nesse início de dia, né? Nessa tarde, nesse domingo, mas estamos aqui firmes e fortes, tá certo? Qualquer dúvida, professora Luciana Medeiros, @gmail.com. Olá, qualquer dúvida, tem o Face aí, não é? Luzinha Medeiros, adicione, passe uma mensagenzinha do coração. Olá, cadê? Aqui, passa uma mensagenzinha do coração, que a gente está aqui à disposição, firmes e fortes aqui no foco da sua aprovação. Vamos lá? Bom, disposições relativas à saúde. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Direito de todos e dever do Estado, tá certo? O artigo 6º da nossa Constituição, ela dispõe sobre os direitos sociais, né? Sobre os direitos sociais. Educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, alimentação e agora o mais novo direito social, transporte. Então, a saúde é um direito social. A saúde, portanto, é direito de todos e dever do Estado, dos poderes públicos. Esse direito é garantido mediante políticas sociais e econômicas, claro, porque sem dinheiro, sem orçamento, não se faz nada. É preciso materializar os serviços, não é? De saúde. Portanto, saúde, direito de todos e dever do Estado. Garantido mediante políticas sociais e econômicas, não é? Essa saúde, essas políticas sociais e econômicas visam reduzir o risco de doença, não é? E outros agravos. Visam também dar acesso universal e igualitário a todos. Todos, direito de todos, acesso universal e igualitário, acesso universal e igualitário, tá certo? Através de ações e serviços para sua promoção, promover a saúde, proteção e recuperação. Promoção, proteção e recuperação. Em acontecendo algum problema, você tendo seu agravo aí, então você vai ter sim a promoção, a proteção e a recuperação da sua saúde. Então, saúde, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução dos riscos de doença e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário de todas as ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Todos devem ter acesso a esses serviços, tá certo? Todos as ações e aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. As atividades de saúde, as nossas atividades de saúde são consideradas atividades de relevância pública. Claro que são atividades de relevância pública. Afinal de contas, nós precisamos viver com o mínimo básico de infraestrutura, o básico de serviço de saúde, a fim de que a sociedade possa ir, né, estar amparada, não é, em relação ao direito social já garantido lá pelo artigo 6º da nossa Constituição. Essas atividades cabem, né, ao poder público, ok? Ao poder público. Esse poder público deve dispor, nos termos da Lei 8080 e outras, não é? Leis relativas à saúde, a Lei do SUS, não é? Sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle. Então, as atividades de saúde são de relevância pública e cabe ao poder público regulamentar essas atividades, dispor mediante das leis, dispor nos termos da lei, dispor mediante lei sobre a regulamentação, sobre a fiscalização, sobre o controle dessas atividades. Além do que, deve ser feita a sua correta execução. Devendo sua execução ser feita através do quê? Ou diretamente, através do próprio Estado, ou através de terceiros, porque nós vamos ver
que o setor privado também pode participar aí, não é? Pode prestar serviços de saúde. E nós vamos ver em quais termos a Constituição nos garante essa prestação desse serviço. Então, as atividades de saúde são de relevância pública, cabendo ao poder público dispor nos termos da Lei 8142, 8080, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita ou diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado, conforme nós já falamos. Tranquilos até aqui? Mais uma vez, atividades de saúde que são consideradas de relevância pública, é o poder público quem vai regulamentar através da lei essas atividades. A sua execução pode ser feita de forma direta ou indireta e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Pessoa física ou jurídica de direito privado. Pois bem, as ações e serviços públicos de saúde. Diz a nossa Constituição que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde foi previsto inicialmente no nosso país através da Carta de 88, da nossa Constituição de 1988. O Sistema Único de Saúde, como a gente tem hoje através da Lei 8080, regulamentado pela Lei 8080, ele foi instituído em 1988, tá certo? Então vamos voltar aqui. Olha, os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. Essa rede regionalizada e hierarquizada, essa hierarquização se dá através dos níveis de complexidade de atenção à saúde. O nível primário, aqui nas unidades de saúde, básica de saúde, que resolvem cerca de 80% dos problemas segundo os dados estatísticos. O nível secundário, que aqui já nós nos encontramos nos centros de referência, nos ambulatórios, né? E no nível terciário, onde são resolvidos cerca de 5% dos problemas, que são os hospitais de referência. Então, esse sistema regionalizado e hierarquizado é hierarquizado em níveis de complexidade de atenção da saúde, de serviços de saúde, o nível primário, nas unidades básicas, né? No programa Saúde da Família, por exemplo, né? Onde nós resolvemos 80% dos problemas nas unidades básicas de saúde, o nível secundário, onde nós temos os centros, né, de referência, e o nível terciário, 5% dos problemas aqui nos hospitais de referência. Muito bem? Muito bem. Então, as ações e serviços públicos de saúde integram essa rede regionalizada e hierarquizada, constituindo o Sistema Único de Saúde, que foi instituído em 1988, conforme nós conhecemos hoje. Essa rede, esse Sistema Único de Saúde, que aqui você vê, esse Sistema Único de Saúde que você vê aqui, é organizado de acordo com as seguintes diretrizes. As diretrizes do SUS. Tranquilos até aqui? Pausou? Deu uma olhada aqui? Muito bem. Quais são as diretrizes? Primeira diretriz, a descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Nós vivemos, a República Federativa do Brasil é uma federação. Nós temos União, Estado, Distrito Federal e município. Os serviços de saúde devem chegar em cada uma dessas entidades. Então, nós precisamos descentralizar isso. E com direção única em cada uma dessas esferas. Ministério da Saúde, secretarias de saúde, etc. Tá certo? Então, uma das diretrizes do SUS é a descentralização, com direção única em cada esfera de governo. União, Estado, Distrito Federal, município, Ministério da Saúde, secretarias, etc. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, porque prevenir é melhor do que remediar. Então, uma das diretrizes do SUS é prevenir, se antecipar à ocorrência das doenças, não é? A essa ocorrência, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Em não podendo prevenir, então nós vamos assistir, tá certo? Tranquilos, prestar essa atenção.
este serviço, já que a ação preventiva não foi suficiente. Também tem como diretriz a participação da comunidade. Afinal de contas, nós vivemos no regime democrático, é a chamada democracia representativa. Então, uma das diretrizes do SUS é a participação da comunidade em suas ações, nas atividades que são prestadas, nas ações que são realizadas pelo SUS, pois vivemos em uma democracia representativa. Luciana, quem financia o SUS? O que é que a Constituição nos diz acerca, nos ensina acerca do financiamento do SUS? Quem financia o SUS? Ora, o SUS está aqui, o Sistema Único de Saúde, será financiado com recursos do orçamento, claro, do orçamento público. Por quê? Porque a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Já disse o artigo 6º da Constituição. É direito social, educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, alimentação, não é? Transporte, não é? Também agora um dos direitos sociais. Então, a educação, a saúde, como um dos grandes direitos sociais. Portanto, ela precisa ser financiada, sim, com orçamento público, porque ela é direito de todos e dever do Estado. Então, com recursos do orçamento da Seguridade Social, nós já vimos que a Seguridade Social, ela está amparada no tripé saúde, assistência e previdência social. A previdência com caráter contributivo e essas duas não. Então, se a Seguridade Social recebe orçamento, esse orçamento vai ser distribuído. E um desses tripés é a saúde. Portanto, a saúde recebe, sim, orçamento destinado, parte do orçamento destinado à Seguridade Social. O orçamento da Seguridade Social, o orçamento da União, o orçamento dos estados, o orçamento do Distrito Federal, o orçamento dos municípios, também de outras fontes que a lei assim determinar. Tranquilos? Então, o SUS é financiado com dinheiro público, com recursos do orçamento, da Seguridade, conforme nós vimos no outro bloco, não foi? Também da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de outras fontes que a lei assim determinar. Atenção! A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Nós vimos no bloco, numa dessas lâminas aqui, que é garantida também a participação. Ela é prestada de forma direta ou indireta, não é? E também através de pessoas físicas ou jurídicas, né, de direito privado à saúde, não é isso? Então, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. A assistência à saúde, ela é livre à iniciativa privada. As instituições privadas, portanto, poderão participar de forma complementar ao SUS, de forma complementar às ações do Sistema Único de Saúde. Essa participação se dá segundo as diretrizes do próprio SUS, porque é o SUS quem é o principal responsável por prestar os serviços básicos de saúde. Mas às instituições privadas é garantido também a participação nessa atividade. Então, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. As instituições privadas poderão participar de forma complementar ao SUS, segundo, observando, respeitando as diretrizes deste quem? Do SUS. As diretrizes do SUS, mediante contrato de direito público ou convênio. Contrato de direito público. Sim, nós vimos isso quando nós trabalhamos, inclusive, com a Lei 12.550. Contrato de direito público, um contrato administrativo, que tem como uma das características, são tantas, mas a gente não vai falar aqui de todas, porque a gente não está trabalhando com direito administrativo, e sim com legislação, que é o que nos interessa, que tem como característica ser o quê? Uma das partes contratantes, pelo menos uma, deve ser a administração pública, tá certo? Então, quando o SUS, não é, mediante
contrato, mediante convênio, presta, né, faculta a participação do particular de forma complementar às ações de assistência à saúde, isso ocorre através de contrato de direito público ou convênio, não é? Tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Então, quando a entidade, a iniciativa privada, não é? Ela presta de forma complementar assistência à saúde, né? A preferência é para aquelas instituições, aquelas entidades que não tenham fins lucrativos, tá certo? As entidades filantrópicas. A preferência, não é exclusividade, é a preferência, tá certo? Porque saúde não é mercado. Saúde não é um direito mercadológico. Já pensou? Não, Luciana, aqui no Brasil não. A gente tá no Brasil, tá certo? Brincar com saúde não se pode. Saúde não é mercado. Então, já que essa iniciativa privada, ela pode, é facultado a ela participar, né, de forma complementar, né, realizando serviços de assistência à saúde, então que essas instituições não tenham fins lucrativos, sejam entidades filantrópicas. Mas isso é uma preferência. Isso é uma preferência. Por quê? Porque é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Saúde não é mercado. É por isso que a preferência é das entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos, porque a própria Constituição veda a destinação de recursos públicos para entidades, não é, privadas que tenham fins lucrativos. Da mesma forma que também é proibida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde. Capital estrangeiro na assistência à saúde. É brincadeira, não é? Não, mas nós temos casos, não é, ressalvados em lei. Nós temos aí casos ressalvados em lei. Nós temos alguns hospitais particulares, digamos assim, que sim recebem, sim, não é, um orçamento, um dinheiro de estados estrangeiros. Então, nós temos, sim, casos ressalvados. Mas a regra é que é vedada a participação de empresas e de capitais estrangeiros na prestação de serviços à saúde, tá certo? Sempre não. Existem ressalvas legais. Tranquilos? Muito bem. A lei dispõe sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, não é? Nós sabemos lá do direito civil, por exemplo, no direito civil, não é? Que também a gente não vai estudar, não é nosso foco, não vai cair nossa prova, mas só a título de conhecimento, que nós podemos sim dispor do nosso corpo pós-mortem, né? Depois da morte, dispor, não é? Para fins, digamos assim, educativos, fins, você doar o seu resto mortal, o seu cadáver para um hospital, para uma universidade, para fins de estudo. Isso pode acontecer. Então, a lei tem que dispor, não é, sobre essas situações aqui, sobre condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, que hoje, não é, a doação de órgãos é uma realidade, né? Remoção de órgãos, tecidos, substâncias humanas, não é? Para fins de transplante de medula, né? Pesquisa, tratamento, bem como a coleta, processamento, transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Comercializar, não. Isso aqui é algo, não é, que deva ser gratuita. Venda de órgãos, tráfico de órgãos, isso não existe. Isso não é real. Tá certo? Isso não existe, é uma coisa que colocaram na sua cabeça. Nunca ouvi falar sobre isso aqui no nosso país, tá certo? Então, por quê? Porque remoção de órgãos, tecido, etc., não pode ser o quê? Comercializado. É a lei quem dispõe sobre as condições. Tudo é feito de forma o quê? De forma legal. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Luzinha, e os agentes de combate a endemias, que hoje estão assim, né, na moda, né?
Existem alguns mosquitos, não é? Digamos assim, que são bem inconvenientes, não é? Digamos assim. Então, os agentes de combate a endemias, a Constituição trata alguma coisa, trata de alguma coisa a respeito deles? Trata sim, claro que trata, né? São profissionais essenciais, fundamentais no nosso estado, no nosso país, não é? Então, os gestores locais do Sistema Único de Saúde, não é, poderão admitir agentes comunitários, não é, de combate à endemia, né, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, por meio de processo seletivo público, através de um processo seletivo público. Cuidado! A prova coloca por meio de concurso público. Está errado. A lei não tem palavras nem de mais, nem de menos. E só há anos que eu ouço falar isso, não é? Então a prova ela é objetiva. A BCDE, ela vai trocar a palavra, não é? Então, os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia através de processo seletivo, não de concurso público. O concurso público é um processo, sim, mas não necessariamente poderia ser através de análise curricular, enfim, através de processo seletivo público, de acordo com a natureza, a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para a sua atuação. Além do que, a nossa Constituição nos diz que a lei federal é quem dispõe sobre o regime jurídico, piso salarial, profissional nacional, diretrizes do plano de carreira e regulamentação das atividades do agente comunitário, não é? Digamos assim, isso aqui agora passou a ser, não é uma profissão. Afinal de contas, a lei federal é quem dispõe sobre o regime jurídico, não é? Então, é uma atividade profissional, não deixa de ser uma atividade profissional legalizada. Inclusive, essas pessoas precisam passar de novo por processo seletivo, meu bem, por processo seletivo, meus bens. O servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate a endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício. Se na eventualidade de uma cidade, de um município, não ter ainda feito seu processo seletivo, né, para selecionar pessoas a fim de que ocupem, né, cargos de agente comunitário, de agente de combate à endemia, então aquele que exerça uma função equivalente à de agente, por exemplo, comunitário, um servidor que exerça, não é, essa atribuição, também está aí sujeito, não é, ao cumprimento de regras, obrigações, né, específicas dessa atividade, podendo inclusive perder, olha aqui, perder seu cargo em caso de descumprimento dos requisitos legais. Tranquilos até aqui? Tá tranquilo? Muito bem. Luzinha, e o SUS? Competência do SUS. Quais são as competências do SUS? Bom, mais uma vez competência, né, Lu? Mais uma vez competência. E a gente tem que ler, já respondeu? Nem deixou eu responder? Tem que ler 15 vezes. Competência é algo que a gente precisa dar uma lida, não é? Não tem como, posso dar uma dica ou outra, como a gente deu aqui, né, grifou e tal, mas competência é leitura, não tem jeito, tá certo? Vamos ver aqui? Compete ao SUS controlar, fiscalizar procedimentos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, que é quem movimenta o nosso país, ok? Assim também é competência do SUS ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, é competência do SUS participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico. Saneamento básico é importantíssimo para manter aí, não é, a saúde, né, pública, saneamento básico, né, evitar tantas doenças, né, que se proliferam através aí dos nossos canais que ficam abertos, etc. Então, saneamento básico, incrementar, né, em sua área de atuação o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação tecnológica. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, não é?
nutricional, bom, bem como bebidas e águas para o consumo humano, né? Eu me lembro que na década de 80, anos 70, década de 80, eu não sou tão velha assim, não é isso, eu apenas estudei, não é? Bom, mas enfim, antes do Código de Defesa do Consumidor, né, antes do Código de Defesa do Consumidor, 1990, esse movimento aconteceu ali nos anos 90. Nós, consumidores, nós não tínhamos, sabia? Nós não tínhamos esse tipo de informação. A composição nutricional que você tem aí, né, você compra um leite, você compra um quilo de, sei lá, um pacote de bolacha, vem lá, contém glúten, não contém glúten, não sei o quê. Nós não tínhamos esse tipo de informação, não. Após 88, com a exigência do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 5º diz que o Estado deve promover, né, a defesa do consumidor através da lei, então, o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, a partir dali, esse movimento todo e a própria Constituição em 88 já trouxe, não é, também mais uma forma de se fomentar essa questão da informação, né, correspondente ao teor nutricional dos alimentos, das bebidas, da água, né, fiscalizar e inspecionar esses alimentos, também é atribuição do SUS. Participar do controle da fiscalização da produção, transporte, guarda, utilização de substâncias e produtos psicoativos, radioativos, não é? Então, produtos que possam causar aí alguma interferência na saúde pública. Eu me lembro que que existiu também um acidente, acho que foi em Goiânia, né? Já tem um bom tempo isso, né? Do Césio 135, até hoje as pessoas sofrem. Eu não conheço Goiânia pessoalmente, espero em breve conhecê-la, né? Tenho até alguns amigos que moram por lá, mas ainda não tive a oportunidade de ir aí, né? Um beijo pro pessoal aí de Goiânia também, que deve ser uma cidade belíssima aqui em Goiás, tá certo? Então, participar do controle e fiscalização, transporte, guarda e utilização desses produtos, ok? Que podem causar aí sérios riscos à saúde pública. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho. Tranquilos aqui? Pois bem, no próximo bloco, nós vamos fazer algumas questões de prova. Estaremos aqui junto com vocês, né? Juntinho, ó. Like aqui, ó. Beijo e até já.